não esquece, compartilha com mais alguém também esse vídeo, esse conteúdo eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que você conhece, tanto quanto está ajudando você agora. Por isso, hoje o tema vai ser muito legal, porque ele vai estar tratando diretamente sobre questões que afetam a todos nós, que é a ideia de, peraí, eu estou fazendo dinheiro, eu já aprendi como é que eu cuido das minhas finanças, eu já sei como que eu controlo aquelas torneirinhas abertas da minha vida financeira, mas e agora? Sobrou dinheiro, eu vou investir. Mas eu tenho medo, como que eu faço? Como que eu controlo? Como eu lido com isso? Eu tenho visto muitas notícias ruins, a bem da verdade, se você for olhar notícias, sempre as notícias são ruins, porque notícia ruim vende. Dificilmente você vai encontrar notícias boas, sempre aquela nuvenzinha negra tá ali no nosso meio, ou de notícias, ou no meio até de amigos e família, dizendo, tome cuidado com isso, não faça aquilo. Na verdade, se você for ouvir o que os outros falam somente, você não sai do lugar, você não sai de casa, você não sai da cama, na verdade, porque sempre é aquele conselho negativo, né? É difícil você ver alguém falando, então, um ponto negativo, mas também, ao mesmo tempo, dando uma solução. Porque tudo bem, então tá, você vai me alertar, tá, e qual que é a solução para essa situação? Daí, geralmente, 99% das vezes não tem uma solução, ou quando tem a solução, é aquela solução absurda, que não serve para ninguém. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que nada como você ter o conhecimento, porque o conhecimento, sim, ele te liberta, ele abre tua mente. E no momento que a gente vive hoje, nada mais importante do que você transformar esse mundaréu de informações que cai no teu celular em conhecimento, porque daí, a partir disso, você consegue aplicar na tua vida e, obviamente, na vida da sua família, e isso eu tenho certeza que vai irradiar para os outros. E o que eu estou trazendo nesse vídeo para você é isso, conhecimento de qualidade, sem enrolação, indo direto ao ponto. Então, tudo que eu falar aqui vai ajudar você a começar a investir e a tratar a tua mente como uma mente de um investidor, de uma investidora de sucesso. Mas para isso, óbvio, você está aqui sentado, você está dispondo do seu tempo, investindo o seu tempo. Você já está investindo, só que você está começando a investir. Na verdade, você está investindo aquilo que mais importa, que é o seu tempo, aquilo que custa mais caro, para você aprender, para você. Eu tenho certeza, o teu eu do futuro vai agradecer o eu do presente. Tudo isso que você está aprendendo agora, nesse momento. Então, olha só, o tema de hoje, deixa eu já compartilhar com você aqui, deixa eu trazer na tela o que a gente vai começar a conversar, que é aqui, ó, vamos. Deixa eu colocar um pouquinho maior, eu acho que vai ser legal aqui para você nesse momento, ó, investindo sem medo. Investindo sem medo. Por que eu estou trazendo esse tema nesse momento? Porque o que nós temos visto nessas últimas semanas, nesse mês de janeiro que está acabando, ou melhor, já acabou, né? O grande ponto é o seguinte, é ver todas as notícias que estão circundando o mercado, e eu digo o mercado financeiro, como é sobre esse o meu tema aqui no canal, que muitas vezes tem mostrado aquela situação pelo lado negro, mas também deixando de lado, você vê o lado da oportunidade, que veja, toda a situação, veja, em todo momento da vida, uns choram, outros vendem lenço. Já parou para pensar nisso? Esse é um ditado muito interessante, que se você parar e analisar, você vai ver que toda situação de crash tem uma situação de oportunidade ali também. Claro, depende como você vai fazer para aproveitar. Esse é o pulo do gato nesse caso. Claro que aqui, o que eu vou trazer para você é justamente isso. É informação para você poder colocar na mesa e entender como que isso pode, para você, ser útil. Então, nessa situação, eu quero começar já trazendo essa frase aqui, ó. Porque é dela que você vai conseguir, comigo, construir o que está acontecendo nesse momento, para daí a gente poder olhar para frente e ver onde nós podemos chegar com todo esse conteúdo de informação que vai virar conhecimento. O que está sendo falado aqui? Ó? No mundo dos negócios, o espelho retrovisor é sempre mais claro do que o para-brisas. Claro, por quê? Olhamos para trás e olhando para trás, nós conseguimos então enxergar aquilo que já foi, a história nos conta aquilo que aconteceu e nós podemos ver então se está sendo recorrente, quero dizer, se está se repetindo a história, ou, de repente, cada momento está acontecendo um fato novo. E daí, claro, a história mostra que as pessoas, ao longo do tempo, foram se preparando melhor. É mais ou menos como, infelizmente, que aconteceram os grandes acidentes de aviões ao redor do planeta. O que nós vemos é que, depois de um grande acidente, é uma perda de vidas absurda e irreparável, mas, nesse momento, o que a indústria
que trabalha construindo esses grandes aviões que transportam pessoas de um continente para o outro, o que nós vemos é que nesses momentos de literalmente crash é onde eles descobrem como melhorar a indústria. E eles cada vez fazem suas melhorias para que não aconteça, não se repita aquilo, e fazem melhorias ainda maiores. Então sempre é um grande salto tecnológico quando, infelizmente, uma situação como essa acontece, porque eles acabam descobrindo que há um gap, que há um buraco ali no meio ali daquela situação que criou que todos aqueles fatores aconteceram, mas óbvio, não querem que se repita, então corrigem aquilo. Na história dos investimentos é a mesma coisa. Cada momento que aconteceu, no momento subsequente, depois de décadas, que veio situações parecidas, obviamente que o mercado já foi se adequando, foi melhorando, foi se adaptando e evitando que, claro, aquilo acontecesse e tivesse um impacto maior no bolso das pessoas, porque é aquela ideia, nenhum país no planeta quer que o seu povo efetivamente não prospere. E o que eu quero dizer é isso? Mas tem países que têm a questão religiosa, tem países que cuidam mais ali da sua política. Eu entendo tudo isso, mas de uma maneira lógica. É óbvio que, infelizmente, tem interesses escusos por trás de cada situação, e daí cada caso é um caso de política, caso, enfim, detalhes mais sórdidos, eu diria, em cada nação, mas não é o motivo da gente estar conversando sobre isso agora. Mas, em linhas normais de um país que busca prosperar, eu diria que sim, eles, claro, não existe como um país ser próspero sem que o povo seja próspero. Isso é óbvio. Então, claro, o objetivo tem que ser esse. Eu quero que meu país cresça. Então, óbvio que você quer que a economia seja forte, mas para a economia ser forte, o seu povo tem que estar economicamente também forte. Senão, o que move um país? É pagamento de imposto. E o pagamento de imposto vem da onde? De uma economia forte, que está gerando recursos, e o povo está ganhando, e o povo está comprando, e isso está gerando o quê? Impostos. E isso aí, enfim, é uma roda que não para. Então, é aquela ideia, claro, dentro de uma economia, um livre mercado, a ideia básica é o povo prosperando, o governo prospera. Infelizmente, tem países que não lidam assim, afinal de contas, sejam presidentes, enfim, vão mudando ao longo do tempo, e, claro, cada um tem uma perspectiva. Infelizmente, alguns, uma perspectiva mais pensando em si mesmo do que no povo. E daí, por conta disso, que nós vemos, são grandes problemas generalizados em nações. Mas, enfim, esse assunto não é o nosso assunto agora. Fato é que a história mostra que, quando isso foi devidamente alinhado, governo e população, nós vimos então que o país cresceu. E falando agora de Estados Unidos, especificamente, que eu quero mostrar isso, que quando nós olhamos então o passado, nós conseguimos verificar então que os Estados Unidos, ele tem uma economia, ou no caso, a maior economia do planeta, justamente por ter focado nessa ideia de sempre fazer com que a economia interna, que o dinheiro que está passando na mão do povo, se torne, obviamente, em bens de consumo, e isso, ao longo do tempo, também gera impostos que, enfim, fazem com que a máquina fique bem azeitada e ela possa, então, caminhar e entregar aquilo que seria a riqueza da nação e das pessoas, obviamente. Agora, quando a gente olha dessa maneira, claro que nós precisamos saber, então, bom, o que a história está nos contando? O que essa história revela para nós? E daí, nós temos, claro, a história recente, mas nós não podemos ser míopes. A gente não pode somente olhar a ponta do nariz, a gente tem que olhar de uma maneira mais aberta, tem que voltar algumas décadas, no caso até século, para poder olhar, peraí, o que a história está mostrando? Como é que foi a evolução desse mercado financeiro? Esse é um mercado financeiro que tem mais caído, tem mais subido? De que maneira realmente ele tem sido útil para construir riqueza? Quando nós olhamos assim, fica muito mais fácil saber se vale a pena ou se não vale a pena esse negócio, então. Então, dessa maneira, o que eu quero mostrar para você é o que aconteceu de mais recente. O que aconteceu de mais recente foi o evento de 2020. Esse é o que ainda está mais latente na nossa memória e mostra, claro, uma grande queda no mercado. Eu trouxe essa notícia da CNBC que ela mostra exatamente o que? A realidade daquele momento. E fala assim, ó, esse foi o mais rápido 30% de vendas de todos os tempos, excedendo o ritmo de declínio durante a Grande Depressão. Essa foi uma notícia lá na situação que aconteceu em 2020, onde países fecharam, situações ali que ninguém imaginava que um dia pudesse acontecer. Imagine uma nação como os Estados Unidos fechando suas fronteiras absolutamente para o mundo inteiro. E daí, claro, todas as nações estavam fazendo isso. Sejam ricas, sejam pobres, não importava. Todo mundo estava querendo proteger literalmente a sua saúde.
Agora, e nesse momento, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando nesse momento? Será que é igual, é pior, é melhor? A discussão sempre é essa, para saber, bom, então para que rumo está caminhando a economia, seja mundial, mas no caso eu estou falando aqui dos Estados Unidos. Mas o que a gente tem na mesa hoje? Hoje, as situações que nós vimos durante essa última semana, talvez até, na verdade, dentro desse último mês de janeiro, foi uma queda, uma correção do mercado das ações. Uns setores tiveram uma correções maiores do que o outro dentro da economia americana, mas a pergunta é, o problema foi econômico no que se refere a cada uma das empresas que perdeu um valor de mercado, ou seja, um market cap, caiu o valor das ações, ou o problema é maior, é extrínseco, é fora dessas empresas? E aqui é importante estar analisando por quê? Porque se uma ação cai não por conta de números dessa empresa, não por conta do mercado que essa empresa atende, nada a ver com relação aos fatores internos dessa empresa, significa dizer que está havendo uma correção e pode ser, então, que seja, na verdade, uma oportunidade. Lembra de que um choro, outros vendem lenço? Então, pode ser uma oportunidade, então, ser uma boa empresa de você comprar na baixa. Compra na baixa, vende na alta. Uma coisa que muitos dos meus mentorandos, meus alunos e pessoas me mandam nos directs perguntando, mas e agora? Olha só, o mercado caiu, tá caindo, viu, tá vendo? Essas ações sempre caem. Claro, esses são os momentos, inclusive, de correção que você aproveita para fazer o chamado custo médio. Então, daí, quando você percebe isso, eu digo, parabéns, você entendeu. Compra na baixa para vender na alta. Então, você não quer comprar quando o mercado já está totalmente lá em cima. Onde é que você vai ganhar dinheiro, então? Ou você ganha pouco ou você não ganha nada, dependendo. Agora, quando você entende fazer o custo médio, ou seja, comprou um pouco mais alto o valor, depois comprou um pouco mais baixo, você vai fazendo esse custo médio para no final, depois de X tempo que você investiu, você ver realmente que você teve uma boa lucratividade. Porque não espere comprar no fundo do poço e também não espere vender no máximo de uma ação, porque você não vai saber. Por que eu estou garantindo isso? Porque os maiores investidores do planeta são eles que falam isso. Eles mesmos, se você acompanha mercado profissionalmente, como eu faço, eu olho lá e vejo, eles mesmos compram ações que, de repente, logo depois eles comprarem milhões e às vezes até bilhões investidos, as mesmas ações que eles compraram caíram às vezes mais 5, mais 10, mais 15, já vi ação cair mais 20, 30%, e depois que um desses grandes investidores investiram milhões em uma compra. Então, peraí, ele podia ter comprado mais barato? Sim, tanto que ele fez. Depois, quando caiu mais, comprou mais, inclusive. E esperou crescer essa ação. Então, veja, se profissionais do mercado que têm informações de tudo, qualquer forma que você possa imaginar, cometem mas então eles cometeram um erro. Negativo. Eles sabem que não adianta esperar para comprar no fundo do poço, porque ninguém sabe qual é o fundo do poço. Assim como também não adianta esperar, se você quer vender com uma margem de lucro, não adianta esperar assim, vou esperar então o máximo de uma ação, porque você nunca vai saber qual é o máximo. Então, ou você é daquele tipo que, não, eu quero investir por longo prazo e vou vender lá na frente, efetivamente, quando eu precisar, seja, por exemplo, um plano de comprar uma casa ou, de repente, de aposentar, então você espera. Ou não, você determina, quero ganhar 10%, 20%, 30%, 50%, dobrar uma ação e daí eu vendo. Enfim, mas você tem que ter uma estratégia. Você não pode entrar somente e por sentimento ou por dica de alguém. E por isso que quando eu treino pessoas, eu sempre falo isso. Você tem que aprender sozinho a olhar o mercado, a entender e a investir. Não depender somente do que os outros estão falando, porque de repente você pode cair numa arapuca nessa história. Então presta atenção, e principalmente se você está de olho em lucros rápidos. Lucro rápido é para quem está diretamente ligado no mercado financeiro, vive de mercado financeiro, respira mercado financeiro, ou seja, é profissional do mercado financeiro. Daí pode ser que consiga sim ter lucro rápido à medida que, enfim, tem uma estratégia para isso. Mas como a maioria esmagadora das pessoas não é assim, então tenha um planejamento de curto, médio e longo prazo. Mas a gente vai falar isso ainda sobre mais detalhado nessa live. Mas o que eu quero chegar agora, só para encerrar esse ponto, é o seguinte: no momento atual que a gente vive, são 3 grandes fatores. E esses 3 grandes fatores não têm a ver com uma empresa específica, nem com um setor específico, nem com uma indústria específica americana. Mas sim, primeiro, nós temos uma crise político-geográfica que está pairando no mundo, que é a nossa amiga, ou no caso, inimiga agora, né, Rússia, querendo invadir a Ucrânia. Tem várias situações envolvendo esse momento do planeta, que, na verdade, obviamente, não deveria nos estar falando de guerra, pelo contrário, deveria estar cada país cuidando ali do seu povo, de como equilibrar suas finanças, mas, enfim, tem gente aí que está trabalhando do lado negro da força, querendo invadir um outro país e criar mais problema ainda. Então, é aquela ideia, quanto pior, melhor. A Rússia está querendo isso,
E por conta dessa situação, claro, o mercado financeiro não gosta de incertezas, e se não gosta de incertezas, uma Rússia querendo, um país, no caso, né, querendo invadir o outro, quer maior incerteza que essa? E pior, daí, claro, os países do planeta estão se unindo, e os Estados Unidos é um deles, para impedir que isso aconteça, porque é um problema maior. Hoje não cabe mais a ideia de um país querer invadir outro, ou quebrar suas fronteiras, ou dominar, ou enfim, seja lá o que você imagine. Cada país tem que cuidar do seu. Já está difícil cuidar do seu, ainda quer pegar o outro. Óbvio que tem situações aí que a gente está por trás, que a gente não imagina que sejam, mas no primeiro momento seriam questões econômicas voltadas para a questão do gás, que passa gasodutos ali pela Ucrânia, e que obviamente daí tem muito dinheiro envolvido. Mas tenho certeza que não é só isso. Bom, mas isso aí a gente não tem o que fazer. Ponto é, então, crise política geográfica, que é uma questão de guerra eminente entre Rússia, Ucrânia e, na verdade, eu diria que daí todos os outros países que vão acabar se envolvendo aí, porque todo mundo aí não quer que isso, imagine, aconteceu uma situação, é aquela ideia, cruza o braço e fala, tudo bem, não está acontecendo comigo? Ok, não está acontecendo hoje. Então, hoje deixam acontecer isso com a Ucrânia, amanhã acontece com outro país. Quando você vê no final da história, chegou onde você está sentadinho e tranquilinho aí. A guerra toma conta do mundo, como já aconteceu nas outras 2 guerras mundiais anteriores, e foi um grande problema. Ninguém quer isso, né? Então, bom, primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma questão de crise macroeconômica, que seria a macroeconomia voltada para a questão do grande monstro das economias, que é a inflação. Aqui nós temos isso acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Óbvio que tem países que estão muito piores, inclusive, com essa luta com a inflação. A própria Europa está vivendo uma situação bem complicada, porque que gostariam de estar tomando medidas mais drásticas para ajustar as finanças, elevando a taxa de juros, que é uma das ferramentas para conter o aumento da inflação, mas, infelizmente, não é assim, porque existe uma chamada União Europeia, mas união pouco se tem lá no Bloco Comum Europeu, porque são vários países que, obviamente, com línguas diferentes, com costumes diferentes e com visões de vida e econômicas totalmente diferentes. Então, você concorda que não é fácil equalizar. Tanto que eles estão tentando fazer essa correção e até elogiam que o presidente americano está permitindo que seja feito, não digo no presidente, mas pelo menos o presidente do Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, aumentando a taxa de juros para justamente conter esse crescimento da inflação. Então, a Europa reconhece que isso, sim, é um remédio amargo, mas que busca, obviamente, a cura dessa situação, enquanto que eles não podem fazer isso, porque eles têm que compor com todo um bloco comum europeu. Já nos Estados Unidos, estão aplicando, e o que nós estamos vendo aí que vai ter, sim, a subida de juros, e essa subida de juros é necessária por conta de, muito dinheiro que caiu no bolso da galera aí, e agora, claro, tem que pagar essa conta, é muito dinheiro no mercado, agora vão ter que segurar essa situação toda. E daí, bom, é um remédio amargo, mas que tem que buscar a cura dessa situação que pode ser uma doença muito grave, chamada inflação em qualquer economia do planeta. Bom, então, já falei 2 pontos. Crise geopolítica, crise nessa situação, obviamente, né, da macroeconomia, envolvendo a inflação, e um terceiro ponto seria uma crise de saúde pública que ainda está entre nós, que é a questão que começou em 2020, entrou em 2021 com as suas variáveis, e agora, ou no caso, variantes, né, e agora nós também estamos vendo isso acontecendo. Mas já acabou, já passou? Bom, ninguém sabe, já tem remédio, já tem vacina, já tem, enfim, uma série de situações que as pessoas já sabem lidar melhor com a situação, mas ela ainda está entre nós e possivelmente, pelos números, a gente vê que não vai sair tão cedo. Nós vamos ter que aprender a conviver com essa situação. Então, isso tudo faz com que as fronteiras não estejam totalmente abertas. Às vezes falam que, se aparecer uma nova variante, pode ser que venha fechar novamente. Bom, ninguém sabe ainda. Então, você veja, são 3 fatores que não têm nada a ver com os números, os fundamentos das empresas, mas tem a ver com fundamentos divergentes das empresas, fora das empresas, que afetam as empresas, óbvio. Por que afetam? Porque daí acontece que pode acontecer que tem muito medo no mercado, e quando o medo generalizado toma conta, as ações, muita gente tem a tendência de vender, e vendendo no medo, acaba tendo o quê? Perda. Isso mesmo, está queimando dinheiro, e é efeito manada. Um faz, outro faz, quando vê, o negócio tomou conta, virou desespero. Não é à toa que o grande Warren Buffett, ele sempre falou que você tenha medo quando os outros forem maliciosos, e seja malicioso quando os outros estejam com medo. Olha só o que é o contrassenso. Então, quando todo mundo na euforia de comprar, se te devia estar, pezinho atrás,
só de olho no qual realmente era a oportunidade para investir naquele momento. Quais as empresas tinham fundamento para você investir naquele momento. Agora que todo mundo está com medo, as ações, ó, caíram. O que, que você faz então, se você é um investidor ou se você está entendendo do que eu estou falando? Porque, bom, veja só, leigos todos somos, até o momento que a gente tem a oportunidade de aprender. O problema é a gente ter a oportunidade para aprender, não querer aprender e ainda falar besteira depois. Então tem que estar bem atento ao que vai falar. Então, presta atenção e veja, talvez seja um excelente momento justamente para você entender que, claro, o investimento ele é feito na baixa para vender na alta. Simples, regra básica de mercado, não é? Bom, mas olha só, agora o que eu quero trazer para você, o que a história então mostra? A história americana. Porque quando a gente olha isso, nós aprendemos a investir de uma maneira consciente, entendendo que os erros do passado, a gente usa agora essas experiências para não cometer os mesmos. Então, bora lá? Que depois dessa notícia aqui, ó, quero trazer isso aqui para você. Continuando, o que diz o mercado? Essa história aqui que eu estou trazendo na tela para você, deixa eu ver se eu até aumento um pouquinho, só para você entender essa dinâmica aqui, ó. Bum. Essa dinâmica, ela está mostrando para mim a evolução de grandes momentos que aconteceram na história americana de situações de crash de mercado. Por que chegou naquele momento? E aquele ali está parecendo um urso, né? Porque nós dizemos no mercado financeiro que o mercado ou está bullish ou está bearish, ou seja, ele é o símbolo do touro, que todo mundo conhece, de Wall Street, que é o touro, e também, claro, que quando fala aqui, então, que está bullish, ou seja, está um mercado voltado mais para esses touros, né? Seria porque o mercado está voltado mais para compra, enquanto que a bearish é um mercado mais medroso, um mercado que está mais propenso à venda, então está mais cauteloso, e aqui está mostrando, então, isso, que o que aconteceu foram, eu só, claro, não estou pontuando todos os momentos históricos, a gente nem precisa fazer isso, porque eles acabam repetindo alguns efeitos. Eu estou mostrando os principais, aqueles que são mais recentes para nós. E é sobre cada um deles que eu quero tratar com você agora. Então, a começar, deixa eu deixar um pouquinho aqui, eu maior, a começar pelo que se passou, por exemplo, ali na crise de 29, foi a grande quebra da Bolsa de 29. E nesse momento, para a gente entender o que aconteceu, o que estava acontecendo nesse momento, que ebulição de sentimentos estava acontecendo. Veja aqui, a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial começou em 1914, foi até ali meados então de 1918. Depois entrou então os chamados loucos anos 20, que é assim que eles foram conhecidos. Por quê? Aconteceu que depois dessa Primeira Grande Guerra Mundial, né, que se encerrou então ali em novembro de 2018, trouxe para os Estados Unidos, e não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, né, um período de grande ascensão econômica. Mas, como eu estou falando aqui da terra do Tio Sam, obviamente eu vou focar então nas informações da situação daqui, tudo bem? Porque eu falo do investimento nas bolsas de valores americanas, tá bom? Então, olha só, foi marcado então por uma difusão larga, eu diria assim, da escala, por exemplo, do uso de automóveis. Até então não era tanto assim, mas começou a pulsar muito essa indústria automobilística. Os telefones também foram difundidos, filmes até, Hollywood começou a crescer demais, a própria energia elétrica foi expandindo para todos os cantos aqui dos Estados Unidos. Então, o que a gente viu foi um grande crescimento industrial que foi sem precedentes, né? E trouxe junto um aumento também da demanda dos consumidores e mudanças significativas naquele estilo de vida das pessoas e na cultura da época também. Porque melhorou, muito dinheiro entrou no mercado nessa década de 20 por conta dessa produção acelerada e as pessoas começaram a consumir mais. Então, buscaram um conforto, buscaram mais cultura, né? Então, claro, um grupo de pessoas que passaram a ter, de repente, acessos a bens, sejam de serviços, de consumo, né? Que em anos anteriores ninguém imaginava, até porque, imagina, estava no meio de uma guerra, estava tudo bem bagunçado, não é? Isso, claro, foi por um lado excelente do ponto de vista de estilo de vida, porque melhorou a qualidade de vida das pessoas, mas aí que está, foi péssimo, já que muitas pessoas elas não sabiam gerenciar os seus recursos. Então elas passaram a desperdiçar demais aquilo que elas ganhavam, gastando também de forma desequilibrada, já que não sabiam, né, como administrar aquilo, porque elas não tinham planejamento. Você já viu isso acontecer em algum momento? Pois é. Então, qualquer semelhança é pura coincidência, tudo bem? Mas isso acontece, tá bom? E daí, nessa situação toda, veja só, isso gerou, claro, uma inflação pelo consumo, foi começando a crescer essa situação, gerou também uma grande inadimplência no mercado, né, pela falta de administração desse crédito, além de que houve, claro, um longo período de especulação nos mercados de investimento. Olha só o que aconteceu.
porque milhões de pessoas, eles investiam, começaram a entrar nesse mercado de investimentos, você diz, nossa, mas há 100 anos atrás? É isso mesmo, porque o mercado americano já tem alguns séculos, então, veja, estou contando só do último século para você, para não ir tão longe assim, mas esse último século já conta muita história para nós, útil para sabermos, então, se vale a pena investir ou não vale a pena investir. Então, olha só, continuando aqui, o que nós vemos é que, então, o pessoal começou a especular no mercado de ações, mas tinha um detalhe, milhões de pessoas estavam investindo, tomando dinheiro emprestado para comprar ações, o que empurrou os preços das ações para níveis insustentáveis. Isso chama-se alavancagem. Então, quando você pega dinheiro emprestado para investir, o que você nunca deveria fazer, porque você só pode investir um dinheiro que, primeiro, é seu. Segundo, você tem que levar em conta o teu panorama, o teu futuro, curto, médio e longo prazo. Então, se você está pensando em usar um dinheiro para o curto prazo, óbvio que você tem que ir em investimentos mais seguros. Afinal de contas, você não quer uma grande oscilação e, de repente, correr um risco de passar por uma situação ali que, ao invés de ganhar, você esteja perdendo. Então, você tem que buscar mais ganhar, sim, mas principalmente protegendo o seu dinheiro. Agora, quando você pensa em longo prazo, em termos de aposentadoria, você pode, caso você queira, assumir um pouco mais de risco, sabendo que high risk, high reward, ou seja, grande risco, grande recompensa também. Então, você talvez, se o teu perfil de investidor permitir isso, você pode puxar um pouco para a tua carteira ações mais de risco, produtos de investimento um pouquinho mais arriscados, que vão dar uma volatilidade maior, mas também vão entregar mais retorno, tá bem? Mas, bom, essa é só uma dica agora. Voltando aqui ao tema, ó, então, na hora que muitos começaram, de repente, nessa situação toda, né, estavam investindo, então, pegando dinheiro emprestado. Olha só. Então, meu conselho, nunca faça isso. Bom, vamos lá. Na hora que muita gente, então, viu que chegou um momento que tinham que pagar esses empréstimos, não é? E daí começaram a vender as suas ações para pagar essas dívidas. Começou daí o efeito manada, ou seja, onde todo mundo quis fazer isso, só que tem um detalhe, quiseram fazer isso no mesmo tempo. Então veio aquele pânico totalmente generalizado, que levou daí, claro, à quebra da bolsa e à grande depressão. Porque, veja, milhares de empresas fecharam e milhões de pessoas ficaram desempregadas. Porque, claro, todo mundo estava investindo, uma grande maioria com dinheiro emprestado, e levando em conta todos os fatores anteriores que eu falei, a falta de gestão do dinheiro, a questão, obviamente, né, do consumo exagerado de bens e serviços que as pessoas nunca tiveram, aquela ideia. Quem não come algo muito gostoso, quando come, se lambuza. É uma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, não sabia gerir isso, e por isso que é importante, claro, você sempre fazer um planejamento estratégico das suas finanças e investimentos. Os dois têm que caminhar juntos. Porque se não caminha junto, você não sabe nem para onde está indo o teu dinheiro. Então, você pode estar ganhando muito, por isso que o fato não é quanto você ganha, mas é o quanto você faz sobrar e investe. Se você não sabe fazer isso, infelizmente, o teu futuro vai reclamar com você. Mas vamos lá. Então, você entendeu? Esse foi o panorama da grande crise de 1929. Daí, claro, passaram-se décadas, houve todo um processo de recuperação em cima disso, houve todo um plano americano de recuperação, que na verdade não cabe explicar o plano de recuperação, mas o fato justa a ideia de hoje é a gente está estudando o problema para ver como é que daí o mercado ele se desempenhou depois dessas situações, como que houve essa recuperação do mercado, porque se ele recuperou. Não é à toa que os Estados Unidos hoje é a maior nação do mundo nessa questão de controle financeiro, vocês concordam comigo? Agora, vamos lá. A gente tem que seguir para entender. Vamos dar um salto lá para 1987 agora. Várias coisas aconteceram no meio do caminho, mas foram menores, não foram tão grandes quanto esses eventos. Eu estou trazendo grandes eventos para você, tá bem? Então, vamos lá. Desculpa, porque falando demais e constantemente, óbvio, né? A garganta, às vezes, ela pia. Então, estou tomando aguinha. Mas vamos lá. 1987. Aqui a gente já vê uma coisa que aconteceu numa segunda-feira, porque você vai entender assim que foi chamada Segunda-feira Negra, que foi em 19 de outubro de 87, onde o DJIA, o DJI, que é o Dow Jones Industrial Average, ele caiu quase 22%. Então foi chamada a Black Monday. Nesse momento da história que aconteceu, né, ele marca o maior declínio em um único dia na história dos mercados de ações. Então, quando nós observamos isso, nós vemos que não existiu um só culpado nesse colapso do mercado das ações em 1987, mas foi uma sucessão de eventos e que essa sucessão de eventos ela explica muita coisa. Primeiro, olha só,
aconteceu um chamado déficit comercial crescente nos Estados Unidos. O que é o déficit comercial? É aquele fator entre o produto interno bruto de um país, ou seja, o país está muito mais comprando de fora do que exportando, ou seja, ele importa mais do que ele exporta. Isso fez com que gerasse, então, esse desequilíbrio. Nessa situação toda, e ainda somou um problema com tensões com o Oriente Médio, obviamente, o Oriente Médio, no que se refere, então, ao fornecimento de petróleo, daí questão de gasolina, enfim. Essa crise veio junto nesse mesmo período. E daí ainda teve todo o fator que, nesse momento, a questão dos computadores estava sendo amplamente difundida e o mercado financeiro, obviamente, já de olho nos benefícios que o mercado tecnológico poderia oferecer, ele importou essa tecnologia e começou a implantar de uma maneira muito mais rudimentar do que a gente encontra hoje. Não é à toa que foi um dos grandes fatores que gerou esse problema nas bolsas, e você vai entender do que eu estou falando. Por quê? Esse sistema computadorizado ele facilitou as liquidações das posições, porque foi feito um setup, uma programação dos computadores para fazer os chamados stop loss. O que é o stop loss? É parar as perdas. Mas vamos lá, vou chegar lá. Espera aí, vem comigo. O que aconteceu foi que as vendas em ações em volume, sem que houvesse, nesse momento assim, esse que você tem que entender. O que é o stop loss? Como era para simplesmente dar uma parada na venda das ações, só que essa programação gerou o seguinte: faz uma venda, gera uma parada, continua. E foi. Porque, veja, não era uma pessoa, não era uma empresa só vendendo. Veja, aqui eu estou falando de grandes chamados hedge funds da época, que eles fizeram programações justamente para quê? Para que, se tivesse uma grande queda, e eles pensaram o seguinte: bom, lá em 1929, o que aconteceu? Lá, óbvio que não tinha computador, então as pessoas faziam isso na mãozinha mesmo, tá? Transferindo títulos de papel. Então, compra, vende, né? Agora eles pensaram, bom, olha só o aprendizado do passado. Eles olharam em 1929 e pensaram, faz o seguinte, vamos parar então, como que a gente evita aquela correria, pelo menos nós que somos grandes. Vamos programar os computadores para que tenha o stop loss. Se as ações caírem demais, a gente vende. Só que tem um detalhe, como eles foram fazendo isso, obviamente, milhares de hedge funds, né, grandes investidores fazendo isso, cada um com seus computadores, isso gerou o quê? Cada um fazendo um momento do stop loss. Então, um vendeu até um tanto, outro depois vendeu, outro vendeu. Na verdade, ninguém levou em conta que o computador, ele não pensa, ele está programado para isso. E daí, grandes volumes foram sendo negociados. E o que aconteceu? Grande volume foi negociado, o outro já ouviu o outro, e daí começou os consumidores retail, os investidores retail, nesse caso, eles também, que são os pequenos, eles começaram também a olhar e falar, caramba, se os grandes estão vendendo, eu também vou vender. Adivinha o que aconteceu? Da mesma maneira que aconteceu em 1929, óbvio, né? Houve, então, esse desespero na venda. Depois desse evento, eles pensaram, pera, esse negócio não está funcionando de só dar. Então, lá atrás não tinha computador, não funcionou, agora também não funcionou. Sabe o que a gente vai fazer, então? Vamos criar uma forma de a gente chegar e só apertar um botãozinho e desligar todo o sistema. Vamos fazer isso? Vamos. E daí eles criaram o chamado Circuit Breaker, que nada mais é que, então, um disjuntor. Pum! Eles literalmente desligam as negociações. Então, o que acontece? Eles fazem com que, se tiver uma queda, e esse circuit breaker, ele funciona, se teve uma queda, por exemplo, de 7%, 13%, 21%, é escalonado, ok? Aconteceu a primeira queda, corta a negociação, essa negociação fica interrompida por 15 minutos, para depois ser retomada, enfim. Existem outras regras no meio do caminho, já foi utilizado, principalmente quando teve a questão das torres gêmeas, por exemplo, foi utilizado o circuit breaker, mas em outros momentos também, justamente para fazer com que o que é o circuit breaker, né? Então, são medidas temporárias que vão interromper as negociações para conter justamente as vendas no chamado pânico nas bolsas de valores, dando tempo, então, para o mercado ele pensar no que ele está fazendo, ao invés simplesmente de agir com base no sentimento em grupo, ou seja, o efeito manada que tinha acontecido já em 1929. E quando você observa isso, você percebe, opa, o pessoal aprendeu lá atrás, só que tentou aplicar usando uma ferramenta muito boa, só que foi programada da maneira errada. Porque como todo mundo fez isso, da mesma maneira, só que agora, tecnologicamente falando, né, foi tendo vendidas ações em volume da mesma forma. Então, resolveu? Não. Mas, ao mesmo tempo, foi criado esse instrumento, Circuit Breaker, muito útil para fazer com que as pessoas pensem, peraí, eu estou vendendo porque todo mundo está vendendo, ou eu estou vendendo porque realmente tem uma lógica para vender? Não é? Então você tem que entender isso, não o mercado financeiro, por isso que eu falo, ele tem muito a ver, óbvio, com matemática, com gráfico, perfeito, mas acima de tudo, ele tem a ver com sentimento. Se você não sabe se controlar, realmente
fica muito difícil você conseguir ganhar dinheiro. Mas eu digo o seguinte, fica difícil ganhar dinheiro em qualquer circunstância. E a gente vai falar muito mais sobre isso ainda. Agora, claro, se entendeu, então, o que aconteceu então em 29, e agora se entendeu por que aconteceu a Black Monday em 1987. Agora, seguindo, nós temos a crise das .com em 2000. E isso aconteceu ali no final, vamos pensar... esse fato das .com é porque foi o ápice daquelas empresas de tecnologia que estavam ali começando, acontecendo, elas eram as promessas naquele momento, nessa década, então, aí de 2000. Mas começou em 2000? Não, começou antes, porque durante o final da década de 90, os valores das ações baseados na internet, eles aumentaram demais, assim, acentuadamente. Mas, só que tem um detalhe, muitas dessas empresas de tecnologia, elas não tinham lucro para justificar os valores de market cap que elas estavam atingindo. Então, nesse momento, o catalisador para desencadear, eu diria assim, o colapso do mercado foi justamente o aumento das taxas de juros. E isso levou, claro, a muitas empresas que dependiam de empréstimos bancários pedirem o quê? Falência, bankruptcy, o que fez com que muitos parassem para olhar, claro, os números de todas as outras companhias. E então eles perceberam uma coisa, o quê? Que não importava o preço das ações, mas acima de tudo, eles deviam levar em conta, né, as avaliações que tinham altas avaliações, altos market caps, mas não tinham fundamentos contábeis, não tinham fundamentos financeiros, ou seja, quando você fazia uma análise fundamentalista dessas empresas, ou seja, dos seus fundamentos, então, você via que, pera um pouco, a galera está comprando, mas não está atenta a uma coisa muito importante. Essas empresas têm saúde financeira para valerem o que estão valendo hoje no mercado? Então, aí caiu a ficha da maioria. E nesse momento, a gente vai somar que após o começo dessa crise, veio o ataque ainda das Torres Gêmeas ali em setembro de 2001, não é? Um momento que fez com que, claro, as bolsas já estavam enfraquecidas, não é? Então, elas caíram ainda mais. E dessa forma, o que aconteceu? À medida que o crescimento do setor de tecnologia ele foi se estabilizando, né? Algumas empresas, sim, elas conseguiram se consolidar, mas a maioria foi varrida do mercado. Mas o importante aqui, só para você ter uma ideia, olha que uma empresa de qualidade, dentro, mesmo passando por uma situação de dificuldade, ela consegue superar. É isso que a gente tem que observar, que as empresas que têm boas avaliações, mas também têm bons números, essa soma de fatores é o que gera o chamado bom investimento. E aqui eu vou dizer o seguinte, que naquela época, quem sobreviveu? Amazon, Microsoft, Google. Você acha que são grandes empresas? Você acha que essas empresas, então, que já eram fortes naquela época e sobreviveram a uma crise como essa, hoje, como que elas estão? Então, é só para parar para pensar, não é? Então, e claro, não só sobreviveram, mas elas ganharam participação no mercado delas e, melhor, elas passaram a dominar esses mercados. Não é isso que você está vendo hoje? Dá para ver, então, pelo tamanho delas e com a amplitude dessas empresas no mundo, não é? Agora, bem, aqui nós chegamos num ponto crucial, que foi a crise que aconteceu das chamadas subprimes em 2008. E aqui é importante também dizer que, veja, não foi uma crise do mercado imobiliário, mas ele simplesmente sofreu os reflexos dessa situação que aconteceu, na verdade, no mercado de investimentos, no mercado financeiro. Isso porque foi, na verdade, uma quebra dos títulos de empréstimos imobiliários que causaram todo esse problema. Então, só que para a gente entender isso, a gente tem que ir um pouquinho mais longe, porque foi uma política nessa época, mas anterior a essa situação que aconteceu, então, né, já migrando então para essa visão de 2008, esse fato que existia uma necessidade, obviamente, de se vender mais imóveis e atingir um maior número de pessoas. Ok. Mas, quando a gente pensa nisso, não é simplesmente fazer de qualquer maneira. O problema é que existem situações, momentos de governo, situações políticas que, enfim, estão além das nossas escolhas e decisões, que podem, de repente, flexibilizar demais, e isso pode gerar um reflexo muito grande, então, no mercado. Veja que as lições que a gente está aprendendo desde 29, 87 e daí, por exemplo, 2000, é justamente isso, é tomar cuidados e fazer os seus ajustes para que isso não se repita. Então, no caso, por exemplo, de 2000, que a gente viu que foi um frenesi de investidores,
Só que essas pessoas, obviamente, não estavam olhando que todo mundo estava ganhando, é o chamado FOMO, o chamado Fear of Missing Out, ou seja, eu estou com medo não de comprar uma ação que ela caia, mas eu estou com medo de perder um grande crescimento. Esse também é um risco, porque deixaram em 2000, então, de olhar para os fundamentos das empresas e começaram a olhar só para as avaliações e querendo ganhar dinheiro somente em cima disso. Então, você tem que unir o melhor dos dois mundos. É uma empresa que está sendo bem avaliada? Ótimo. Quais são os números dessa empresa? Então, quando você aprende isso, você se torna um investidor mais consciente. No caso agora, por exemplo, de 2008, o que nós vemos, então, é que houve uma interferência direta do governo e querendo estender a base para que mais pessoas pudessem comprar. Mas não é só o fato de você permitir que uma pessoa compre um imóvel, porque o imóvel é um investimento, é um endividamento muito grande, na verdade. Se a pessoa não tem planejamento para fazer isso, de repente, aquilo que é uma bênção na vida da pessoa pode se tornar uma maldição. É você pegar um carro e dar na mão de uma criança. O que vai acontecer? Mas eu ensinei ela a dirigir. Não é só o fato de ensinar, ela ainda não tem consciência do risco da arma que ela tem na mão. Então, possivelmente, a chance dela cometer um grande problema, um risco, está expondo risco, a vida dela a risco, ela está expondo a risco as vidas das outras pessoas ao redor. Porque um carro é uma arma na mão de alguém. Pode ser, não? Então tem que ter uma idade para poder fazer isso, tem que ter uma consciência para poder fazer isso, tem que ter um senso de responsabilidade para fazer isso. Na hora de financiar um imóvel, é a mesma coisa. Só que o governo, não, vamos agradar todo mundo. Então, o que eles fizeram? Em 1999, a Federal National Mortgage Association, que é conhecida como Fannie Mae, que é um órgão que funciona da seguinte maneira: ela queria, esse órgão, né, queria tornar os empréstimos à habitação, então, mais acessíveis para quem tinha baixa classificação de crédito e menos dinheiro para dar o chamado down payment, ou pagamento inicial. Eles eram exigidos por todos os credores, claro, qualquer banco quer isso, quer uma garantia, então, que as pessoas tenham um bom credit score para garantir que são bons pagadores, e também, claro, que aqui dê uma boa entrada, porque quem dá uma boa entrada também tem uma visão de gestão financeira e sobre guardar esse dinheiro para poder, então, dar a sua entrada. Então, veja, essa agência federal, a Fannie Mae, junto com a Fannie Mac, né, parece duas pessoas, né, mas são duas agências, essa agência federal, especificamente, é quem compra os títulos dos agentes que financiam os imóveis, justamente porque os agentes financiam os imóveis, por exemplo, os bancos, e daí essas agências, elas compram esses títulos para fazer com que haja fluxo financeiro. Então, gera um outro mercado de negociação de títulos à parte. Okay? Então, isso permitiu que quem quisesse comprar os imóveis, eles podiam fazer. Veja, os agentes financeiros estavam garantidos. Falaram, bom, tudo bem, a Fannie Mae vai comprar, tá tudo certo. Vamos começar então, flexibilizar as regras. Baixar o down payment e não se importar tanto com a questão do credit score. Então, com hipotecas e com taxas e prazos variáveis, né? Que é uma coisa importante. Veja que as taxas de juros, nesse caso, elas não eram fixas, elas se tornaram, então, de fácil acesso aos financiamentos, mas com taxas variáveis, o que possibilitou, claro, né, o acesso de milhares de pessoas que apresentavam perfis sempre de maior risco aos bancos e, então, eram subprime, entendeu? Então, era um título mais arriscado, né, de negociação. Mas como o governo, em tese, estava por trás, tudo bem, não tem problema, vida que segue. Só que tem um detalhe. Essa maior disponibilidade de dívida hipotecária, ela atraiu mutuários e investidores que anteriormente eles eram inelegíveis para isso. E isso, claro, trouxe um crescimento explosivo das hipotecas e vendas de casas. Só que aqui a gente volta ao problema lá de 1929, que foi justamente a falta de gestão dos recursos que antes o povo não tinha. Veja então que quando eles precisavam melhorar o crédito deles e ter um valor melhor de entrada para comprar um imóvel, eles se preocupavam mais com isso, eles se envolviam mais com as suas finanças. Agora, que ambas essas exigências, elas faziam com que cada comprador desenvolvesse, não precisava mais utilizar, então fez com que, claro, tanto uma competência quanto a outra não precisava mais ser desenvolvida, não é? Para administrar melhor as finanças. Dessa forma, então, de modo que economizar mais e cuidar do seu crédito para ter uma melhor pontuação já não importava. O que aconteceu, então? As pessoas estavam fazendo literalmente de qualquer jeito. Você podia financiar assim, ó, um imóvel. O problema não é o financiar. O problema não está na facilidade, está na responsabilidade depois de pagar. Você comprou, beleza, e agora pague. Onde é que está o problema, então? Tá vendo? Não houve gestão financeira para saber se cabia no bolso esses pagamentos. Então, veja, uma vez que essas exigências foram flexibilizadas, as pessoas passaram, então, a consumir bens, serviços de modos exagerados.
Eles estavam esquecendo que, por estarem financiando imóveis com taxas variáveis, se houvesse algum problema no aumento das taxas, por situações econômicas, como a gente está vendo hoje em dia, né, isso poderia, claro, aumentar o saldo devedor dos imóveis e, pelo óbvio, as prestações, já que o saldo devedor está diretamente ligado à questão da taxa de juros, né, que iria comprometer os recursos que muitas vezes eles já não tinham, e mesmo que quisessem vender os imóveis, as dívidas, às vezes, dos imóveis estariam muitas vezes mais caras que o próprio bem, porque o que o banco vende para você, está financiando para você, é dinheiro, não é imóvel. Então, o bem do banco é dinheiro. Ele vai estar colocando juro ali em cima. E se o juro é variável, você concorda que quanto mais subir o juro, maior sobe o saldo devedor. Foi isso que aconteceu. Então, não foi só isso nessa história toda, né? Houve daí um chamado efeito cascata, já que as empresas, além das pessoas físicas, foram também ao mercado, claro, né? Também para pegar essas linhas de crédito baratas, e eles passaram a se endividar fortemente. As instituições financeiras que faziam então esses empréstimos passaram a se alavancar. Lembra a ideia de alavancagem que aconteceu? Eles passaram a se alavancar para investir, e isso gerou a soma do mau uso do dinheiro de 1929. Tá vendo como a história ela tende a se repetir? E com a alavancagem para investir em 2000, olha o fator lá que aconteceu então com a crise das .com em 2000, né? Gerou então um mercado investidor alimentado não por liquidez de dinheiro. O pessoal não tinha um dinheiro próprio para investir, de todas essas partes investidoras, né? Mas ele foi alimentado por dívidas que, claro, deveriam ser pagas. Simples assim. Então, acontece que, em 2007, os grandes bancos de investimentos eles começaram a mostrar a fraqueza deles em honrar os compromissos que eles tinham. Esses compromissos financeiros, né? E daí foi só notícia ruim. E em setembro de 2008, os principais índices perderam quase 20% do valor. Olha só como a história ela vai se mostrando, vai se repetindo. Se você vê ali como um caminhozinho de pães, né? Você percebe, opa, então peraí, é só eu não fazer. Uma salva de palmas para você. É isso mesmo. É só a gente não fazer, é não repetir o erro do outro para, claro, não ter a mesma consequência do outro. Então, veja, chegamos até aqui e, claro, nesse ponto, bom, a gente já chegou no ano de 2020 e esse ano de 2020, de modo recente, né, o que a gente tem, esse evento de saúde pública no mundo todo, onde a gente viu o mercado perder, que nem eu comecei lendo, 30% do seu valor entre fevereiro de 2020 e março. Mas, claro, isso ele não teve um fator econômico atrelado a ele, mas foi um pânico pelo total desconhecimento do problema que afetou o mundo. Simplesmente isso aconteceu e fez com que todos, literalmente, se trancassem em casa. Mas você vê, essa situação, esse exemplo que eu estou trazendo de 2020, ele, quando você olha os gráficos, e eu já dei várias aulas, se você procurar uma outra aula minha aqui, você vai encontrar, até porque eu achei interessante trazer mais esses gráficos aqui, é fácil você observar a queda que teve ali entre fevereiro e março de 2020 e toda a recuperação que aconteceu já no ano de 2020, e daí entrou o ano 2021, todo mundo falando também, vamos entrar em recessão e tal, e o ano 2021 foi só crescimento, até porque o SP500, por exemplo, cresceu 22% em 2021, e mesmo, mas teve a inflação de 7%. Ok, já falei em outras lives também, tá bom, 22 menos 7 já vai dar 15. É um bom crescimento ou não é um bom crescimento? Claro que é. Então, quando você vai observando nessa situação toda, né, na segunda-feira agora, dia 24 de janeiro, o SP500 ele caiu 10% em relação às altas que teve, então, recente, essas últimas altas que eu falei para você, de 2020, se recuperando, 2021, né? Só que, no entanto, os investidores que, de repente, estão em pânico, eles devem ter em mente, né, essas tendências de longo prazo, como eu acabei de mostrar para vocês. Porque, independente do que aconteceu, 1929, 1987, 2000, 2008 e agora 2020, o mercado só cresceu. Veja que o que eu poderia dizer que está incomum não é que a gente teve uma correção de 10%, mas o que é incomum é quanto tempo se passou entre uma correção e outra. Por que isso? Veja que em fevereiro e março de 2020, então o SP500 ele caiu cerca de 33%, mas ele já se recuperou e ainda então fechou 2021, né, com ganhos de 22%, já que antes disso, o último declínio que tinha acontecido de 10% foi num momento, numa crise de 2018, no final de 2018, quando o Federal Reserve também, o Banco Central Americano, ele falou em aumentar as taxas da mesma maneira que está fazendo agora, de forma mais agressiva. Isso trouxe uma correção no mercado não de 10%, mas de 19% para o SP500. Isso também é história, eu só não trouxe aqui porque não foi propriamente um crash, né, 2018.
Mas sim, aconteceu isso porque o Fed, da mesma maneira, veio dizendo, ó, vamos aumentar as taxas de juros. Pronto, o mercado assustado, muita gente vendendo, meu Deus, e o que eu faço agora? Tá bom, você pegou o dinheiro e colocou onde? Veja aqui, é isso que acontece. Nesses momentos de desespero, o dinheiro não some, ele só troca de mão. Ele troca de mão do desesperado que vendeu na baixa, e era só ele ter esperado, para aquele que é o esperto que comprou na baixa e vai vender quanto? Na alta. Ou vai fazer, então, um custo médio para o futuro dele. Tá vendo? Ó, veja que são duas correções de 10% ou um pouquinho mais nos últimos 3 anos e 2 meses. Isso resulta, então, uma correção a cada 19 meses. Então, por isso que eu falei, né? O que estranha é o tempo só. Por quê? Perceba que as retrações, elas são quedas de 5 a 10% em relação a uma alta recente do mercado. E são, geralmente, também de curto prazo, durando, em média, somente o quê? Um mês. E levando mais um mês para se refazer dessas perdas. Você vai dizer assim, como assim? Pois é o que eu vou mostrar agora para você nesse próximo slide. Deixa eu trazer aqui, porque é uma informação bem legal que mostra estatisticamente essas quedas de mercado e mais. Porque importa para nós a queda? Sim, mas importa acima de tudo a recuperação. Quer ver quanto tempo levou? Olha só aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou aumentar essa tela aqui, porque eu achei legal já para essa mensagem aqui. Olha só. Apesar das quedas médias intra-ano, ou seja, dentro de cada um dos anos, de 14%, tá? Os retornos anuais foram positivos em 32 dos últimos 42 anos. Quando a gente pega retorne 42 anos, o que a gente vai ver que, por mais que tiveram quedas, o que nós vimos foram que as altas foram muito maiores e repetitivas em 42 anos, ou melhor, em 32 anos, dentro desses 42 anos medidos, ok? Muito mais altas, então. E como é que eu provo isso? Deixa eu trazer aqui essa tela. Olha só. Eu sei que tem um monte de número e tal, e mas é muito chato. Eu digo, beleza, mas ele é muito simples, e eu vou resumir para você a que se refere isso. Deixa eu maximizar a minha tela, porque eu vou riscar a tela agora, só para você entender. Veja, essa informação que eu trouxe para você aqui, ó, mostra esse período, então, de 42 anos, aqui na parte de baixo, tá? Aqui, ó, nessa parte vermelha, você pode ver as quedas. Mas, em compensação, deixa eu apagar aqui, ó, aqui, ó, você consegue ver nessa parte superior as altas, e é a isso que eu estou me referindo quando nós falamos da ideia. 42 anos, você foi positivo quando você olha as estatísticas em 32 vezes dos últimos 42 anos, tudo bem? Isso é importante você estar observando, estar ciente que pode acontecer? Pode, mas as altas foram maiores, tudo bem? Então, isso que é legal de a gente ter em mente quando a gente olha os números, e aqui esses números foram do JP Morgan, né? E são, obviamente, extremamente confiáveis, foram tabulados de modo a gente visualizar que quedas fazem parte do mercado, mas as altas fazem muito mais. Então, e é aqui que a gente está de olho. Por quê? Porque é aqui que a gente ganha dinheiro. Tá. Legal. Bom, quando eu trago essa informação para você agora, o importante de estar de olho nessa realidade, nessa verdade do mercado, é saber que você e eu conseguimos visualizar tudo isso e entender que, bem, dá para ganhar dinheiro com o mercado? Dá, desde que a gente esteja atento a essas realidades e saber que, à medida que a gente aprende, a gente começa, então, a aplicar. Então, só para você, claro, ter uma ideia, né? Desde 1946 já ocorreram 84 declínios de 5 a 10%. Deixa eu trazer para você essa informação aqui, ó. Deixa eu só me localizar aqui. Opa. Ó. E aqui vai ficar fácil de você visualizar também comigo esse efeito aqui para você entender essa dinâmica dessas quedas e subidas de mercado, tá bem? Então, olha só, quando eu trago essa tela com basicamente recompondo essa história então do mercado, olha só, veja, deixa eu voltar aqui, observe essa tela, né? Ó, deixa eu ver aqui. Quando você olha 1901 ali, 1929, 1966, 2000, 2009, o que você e eu podemos observar é que o crescimento o mercado seria, então, essa linha vermelha, tá? Ó, a linha vermelha. E já essas variações aqui do mercado, essas oscilações, seriam, então,
a subidas e caídas das ações. Mas, independentemente de altos e baixos, você concorda comigo que sempre a seta está o quê? Ascendente. Então, o mercado, ele se recuperou. E quando a gente pensa dessa maneira, claro que o fator é, bom, ele se recupera, eu sei, eu quero saber quanto tempo ele leva a fazer essa recuperação. E como eu nunca trago a informação no detalhe para você, o que eu quero fazer é justamente isso. É esse fato de que ela está se recuperando, sim, e pelo fato de estar se recuperando, a gente quer saber quanto tempo em cada momento dessas subidas ou então de descidas, né? Então, veja, como eu falei, já ocorreram, então, 84 declínios de 5 a 10%, tá? O que equivale mais de 1 por ano. Então, é esquisito você ver essas subidas e essas descidas? Não, não é. É incomum? Não, não é. Até eu diria que é saudável para o mercado e mais, é saudável para quem está investindo e buscando, claro, ganhar dinheiro com isso, né? Então, veja, desde 2009, o S&P 500 ele tem esses grandes ganhos médios, né, de cerca de 15%, porque é grande sim, levando em conta que nos últimos anos, esse último ano agora, que infelizmente a inflação chegou a bater aí a casa dos seus 7%, mas o mercado americano está lutando contra isso, o governo americano, o Banco Central americano, mas imagine, nos anos anteriores, a inflação era o quê? Menos de 2%, então você ter um ganho de 15%, é 7 vezes mais, não é? Então, valeu muito a pena. Então, bem acima, você há de convir, né, que essa ideia que a gente encontra aqui, a partir desde 2009, esses ganhos foram de 15%. Agora, se a gente pegar 100 anos, que é o período que eu estava comentando com você então, e mostrei na tela para você, os ganhos médios, se eu pegar 100 anos, hein, foi de 10% ao ano. Só que os 15%, quando eu trago, de 2009 para cá. Então, só nesse período de 2009 para cá, saltou, então, quase que 50% em termos de ganhos com o S&P 500. Você vê, então, como que o mercado, ele cresce, ele remunera e ele se recupera. Por isso, então, que a história, ela revela que o efeito da volatilidade, ele faz parte desse mercado de ações. E as quedas, tanto quanto, claro, as subidas, elas são situações simplesmente recorrentes e que não impedem você, na verdade, e não deveria, pelo menos, impedir com medo, eu estou com medo de investir, eu vou perder. Veja, a perda é inerente a você estar com o dinheiro sem fazer nada, porque a inflação já está comendo, então, né, não tem jeito. E, claro, nesse caso, né, ela só não impede o mercado financeiro de continuar crescendo, por mais que caia, você pode observar no gráfico que ele tende a continuar subindo. E, na verdade, teve muito mais subidas do que quedas, não é mesmo? Por isso, claro, né, quando nós trazemos essas informações, eu gosto de estar abordando esses detalhes, assim, eu fico impressionado, às vezes, quando a pessoa tem muito medo e, ao invés de aproveitar as situações para aprender e crescer, o que elas fazem é simplesmente ficar, não, mas questionando e tal, mas, tá vendo, o mercado cai. Calma, mas você tem que observar que também o mercado cresce. Olha essa tela que eu estou te mostrando. Aqui está mostrando os declínios desde 1946. Estou falando o quê? De 76 anos aí de movimentação no mercado financeiro. E aqui que está a base que eu te falei das 84 quedas, declínios de 5 a 10%. Só que olha só, olha no lado esquerdo, então a gente tem o declinar, no meio a gente tem a quantidade de declínios e ali no lado direito a gente tem então a média de tempo em termos de meses que ele levou para se recuperar. Então, como eu trago a informação completa, olha só, quedas de 5 a 10% ocorreram então 84 vezes e levaram em média um mês para se recuperar. Olha só, se você aproveita então na baixa, em um mês você já pode maximizar os teus ganhos ali de 5 a 10%. Olha só, o custo médio que eu falei. Se você olhar então de umas quedas maiores de 10%, aconteceram já 29 vezes, que é a segunda opção ali. Aconteceu de 10 a 20% e levaram o quê? Em média 4 meses para se recuperar. Já na terceira posição ali, quedas maiores, grandes crashes, né? Seriam de 20 a 40%, aconteceram 9 vezes nesse período, então, desde 1946, e levaram um pouco mais de um ano para se recuperar, ou seja, 14 meses. E quedas maiores, né? 40%, daí sim, a gente já viu ali que você pode observar que foram 3 vezes que aconteceram e levaram em torno, então, de 58 meses para se recuperar. Claro que são quedas maiores, envolvendo situações maiores, e claro, se você levar em conta que uma queda como essa, no mercado atual, hoje, se acontece isso no mercado americano, imagine o que aconteceu nos outros mercados que são muito mais fracos, não é verdade? Então, tenha isso em mente.
Bom, claro que nessa situação toda é importante a gente sempre estar de olho no chamado, então, que é ponto de segurança, né? E o ponto de segurança aqui não é você ou eu, a gente se esconder ou desconsiderar de repente o que está acontecendo. Mas o importante sempre, né? Sempre é a gente estar aprendendo com essas situações. Então, claro, o que eu quero mostrar para você? Então, existem aqui, e eu quero trazer para você 7 lições para você investir sem medo. Então, não é você se esconder ou você desconsiderar, de repente, o que está acontecendo, mas você aprender para onde você tem que olhar e detectar justamente esses momentos em que o ciclo do mercado ele está saindo, de repente, né, de um lado e indo para o outro. E a partir daí, então, você vai usar essas movimentações a teu favor. É como, eu diria, as estações do ano. Porque você pode até desconsiderar que elas existem, até não se preparar para elas, mas elas vão vir de qualquer maneira, qualquer forma. E quando essas estações do ano elas vêm, elas obviamente elas vão passar também, né? Só que, claro, elas vão deixar os efeitos naquelas pessoas que se prepararam e também naquelas que não se prepararam. Então, se prepare. Eu estou trazendo conhecimento para você. Se prepare com esse conhecimento e aplique na sua vida também. Porque a estação está passando, esse ciclo do mercado de alto e baixo, ele sempre vai existir. E ganha dinheiro quem sabe aproveitar. E perde quem tem medo e não se expõe a essa situação e não aprende para poder aproveitar essas oscilações do mercado. E o que eu quero trazer para você é justamente isso. Como, então, você pode se proteger. Então, quando eu trago essa situação toda aqui, eu quero mostrar para você os pontos principais para observar. E aqui eu trouxe essas figuras, que cada um representa formas de você se precaver diante dessa situação, tá? De oscilações de mercado. E, claro, você vai olhar cada uma dessas imagens e vai pensar, o que está falando? Então, vamos lá, a primeira delas é isso aqui, ó. Diversifique o portfólio. Às vezes você olha aquela imagem, o que é isso, né? Esse monte de pílula aí do... Não, o que eu quero trazer é o seguinte, tem várias cestinhas, e ali você tem, cada uma daquelas bolinhas é como se fossem os seus recursos, o teu dinheiro, e você tem que saber o seguinte, você nunca coloque todas as suas fichas numa cestinha só, porque se essa cestinha de repente virar, você pode perder essas suas fichas, no caso, o seu dinheiro, não é? Então, a ideia dos ovos, né? Colocar todos os ovos numa mesma cesta, não faça isso. Então aqui, o que eu estou mostrando ali para você é esse fator. Não faça tudo concentrado numa cesta só. Aprenda a investir diversificando o teu portfólio. Daí assim você vai estar mais seguro, porque quando oscila um lado, o outro compensa. Agora, passa por aí? Claro que não. Média do custo do dólar do mercado. Olha ali, então, é aquela figura. Às vezes, você vai comprar um valor um pouco mais alto, cada cifrão ali, nessa fotinha aparece ali, mostra exatamente isso. Às vezes vai comprar um valor um pouco mais alto, às vezes um pouco mais baixo. Na média, vai valer o quê? É aquela ideia de que quando você investe de maneira recorrente, e você desenvolve esse hábito do investimento, você acaba se protegendo dessas oscilações através justamente do custo médio. Baixou? Compra. Ah, mas não é o fundo. Não tem problema. Se o investimento é interessante para você, você sabe que você pode comprar, inclusive, mais barato, que ainda assim vai valer a pena, não é? Do que vai o quê? Subir com o longo do tempo, como eu mostrei nos gráficos para você. Agora, equilibrar o risco-recompensa. O que quer dizer isso? Se você arriscar demais, lembra que eu te falei? High risk, high reward? Mas, dependendo da situação, você pode arriscar demais numa empresa muito volátil e talvez você vá levar mais tempo para recuperar seu investimento caso ela tenha uma queda muito grande. Então, sempre o conselho é equilibre os seus investimentos. Às vezes uma empresa mais volátil, uma menos volátil, às vezes empresas que pagam dividendos, que em geral serão empresas que são mais estáveis, mas em compensação não tem um crescimento muito alto das suas ações, mas, claro, em compensação, pagam constantemente os chamados dividendos. Aí, ó, pode ser uma dica muito boa para você. Bem, não somente isso, não siga o rebanho, olha só, porque de repente, só porque alguém está mandando, alguém está dando aquela dica de ouro, né? A ganhar dinheiro rápido, olha só, você pode ver que muita gente pode estar caindo num buraco. Então, calma, cuidado, o que você está seguindo. Então, preste atenção em tudo que você está ouvindo, aprenda, mas cuidado com quem você segue, porque você pode estar indo para o lado errado, e daí você pode, enfim, colher consequências aí que você não quer, né? Frutos amargos, tá bem? Então, presta atenção, cuidado com o que você está fazendo, presta atenção sempre na situação, na direção que você está indo. Outra situação, claro, não tente cronometrar o mercado. O mercado não olha o relógio, o mercado olha números e tendências. Relógio não importa, o relógio pode estar quebrado,
que você não vai conseguir nunca, nunca, jamais, eu já falei no início desse vídeo, cronometrar o momento certo de comprar e muito menos o momento certo de vender. Mas vamos lá. Olha só, aproveite a volatilidade do mercado. Por isso, porque é andando sobre ela que você vai ganhar dinheiro, porque é com essa volatilidade justamente que você compra em melhores preços e vende no momento que você já teve o ganho que para você é importante. Não tem a ver com o ganho que os outros falam, mas tem a ver com o teu plano, tua estratégia, tá? De fazer dinheiro através do mercado de investimentos. E claro, né? Controle as suas emoções. Sempre não siga as suas emoções. O mercado financeiro não é feito de emoções, ele é feito de dinheiro, ele é feito de planejamento, ele é feito de estudo, conhecimento. Quando você aplica esse conhecimento, aí você ganha dinheiro. Agora não, eu estou investindo porque todo mundo está investindo. Ah, eu vou vender porque todo mundo está vendendo. Você não está com fundamento, você está com sentimento. Joga fora o sentimento, ele não te ajuda em nada. O controle emocional é a parte mais importante em qualquer investimento. Lembra lá atrás eu comecei a falar sobre isso? Veja só, a mesma coisa vale se você for comprar qualquer coisa na sua vida. Se você tem muito medo, você não vai comprar. E se você não faz sequer uma viagem, às vezes, que seja legal para tua família, porque você tem medo de tal coisa, você está perdendo de aproveitar os melhores anos, o melhor momento da sua vida, inclusive compartilhar com outras pessoas, ou você mesmo, no caso. Por quê? Ah, porque eu tô com medo. O medo não pode parar você. Então você tem que estar muito atento a esse tipo de comportamento para você não correr o risco de sofrer só por conta disso. Então esteja atento a essa realidade. Sabe que quando a gente pensa nessa perspectiva do medo, o medo ele é interessante porque existe o medo que ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa natureza. Se eu e você não temos medo, a gente atravessaria uma rua sem olhar para os lados. Isso seria possivelmente fatal em algum momento, não é? É você sempre estar arriscando a sua vida sem mensurar o tamanho desse passo. Tem que ter muito cuidado, não é? Agora, então tem o medo, mas também tem a chamada angústia, que é um medo desmedido sem fundamento. Ele é totalmente, se você pega um medo, o medo ele pode ser real, e no caso da angústia, ela é totalmente imaginária. Que é um exemplo muito simples, muito fácil. É você imaginar que você está dentro da tua casa e você saiu da tua casa e de repente você vê uma cobra vindo na sua direção. Primeira coisa que você pensa, reação do medo. Ele é explodir adrenalina em você para você correr, para você fugir, para você ficar longe daquela víbora, não é? Pode picar você. Então, essa é um medo que coerente, é o medo real, ele está na tua frente. Agora, o medo imaginário, você está dentro da casa e você não vai sair de casa, porque você pensa, caramba, lá fora pode ter uma víbora que vai me picar. Quer saber? Vou ficar aqui dentro. Só que daí você passa a vida dentro da sua casa. Você deixa de aproveitar momentos especiais da sua vida por medo. Talvez você já tenha encontrado algum momento que você pensou exatamente isso, que você deixou essa angústia tomar conta da tua vida. E quando você deixa isso acontecer, acabou, zerou, já era, você vai perder todas as oportunidades da sua vida. Então, medo controlado, ele sim faz parte da vida para nos proteger. Mas se você está descontrolado e você está deixando ele justamente tomar conta da sua vida, possivelmente você não está com medo, você está com uma angústia. E essa angústia, ela impede você de crescer. Veja que medo vem de falta de conhecimento quando ele entra essa questão da angústia. Porque você não tem conhecimento, é por isso que você deixou a angústia tomar conta. Você não está querendo se defender, você está permitindo que isso te amarre. É como se fosse uma âncora, jogou uma âncora na sua vida e você não vai progredir. Então, é muito importante, por isso que eu mostrei para você agora, o conhecimento do passado. Porque quando você estuda o passado, você consegue projetar o futuro. Você consegue ver o problema que aconteceu em 29, aconteceu em 87, aconteceu em 2000, aconteceu em 2008, aconteceu em 2020, e você pega todo esse conjunto de informações que eu passei para você, e você entende que no período de uma recessão, o que acontece não é que o dinheiro desaparece, o dinheiro simplesmente ele muda de mão. Então, veja, isso é importante, grave isso nessa aula. Só perde dinheiro quem vende as ações. Se você viu que a ação estava lá em cima, cara, que legal, você vibrou durante esse período, estou ganhando dinheiro, de repente caiu, calma, o que eu faço agora? Calma, espera. É uma boa empresa? É, claro, é uma boa empresa. Então espera, porque os fatores, lembra que eu falei dos 3 fatores no início da aula? Não tem nada a ver com os fundamentos das empresas hoje em dia para ter caído essas ações. Tem a ver com situações extrínsecas fora das empresas. Por conta disso, claro, então essas empresas vai acontecer o quê? O que aconteceu em 2020? As empresas voltaram a crescer e dobraram de tamanho e as ações acompanharam. Então, calma, fica centrado.
Claro, se você está fazendo com base em emoções, está fazendo com base em pessoas que deram só dica e não se preocupar em ensinar você os fundamentos, aí é diferente. Aí você vai ter uma dependência dessas pessoas, infelizmente, por resto da sua vida, você vai ter a tendência a perder dinheiro, com certeza. É você usar muletas para sua vida. Você tem que ser a pessoa principal e no controle da sua vida. Só que isso só vem através do conhecimento. Então, os investimentos, eles não podem ser ponderados por sentimentos. Faça planos de investimentos naquilo que você sabe, não naquilo que você sente. Você tem que entender isso. E isso é muito importante. Então, o que eu ensino sempre para meus alunos é o chamado position trade, ou seja, o buy and hold, visão de longo prazo. Não é o chamado swing trade, inclusive, que é você comprar em pouco tempo você já vender para ganhar dinheiro. Nesse caso, pode ser. Se você gosta de fazer isso, não tem problema. Mas você tem que saber o que está fazendo, não é? Se você não sabe fazer isso, você não vai saber literalmente o momento de comprar e muito menos o momento de vender. Agora, quando você pensa em visão de longo prazo, por mais que você dê uma tacada errada, ainda assim, se você sabe esperar e comprou uma boa empresa, ela sim vai se recuperar, como eu mostrei que o mercado se recupera, né? Então, quando você... É mais ou menos assim, você tem um imóvel hoje que ele vale $1 milhão, beleza? Vamos pensar que você tem esse imóvel. De repente, o mercado imobiliário passa por alguma situação difícil e esse imóvel passou a valer $300 mil. Olha só a perda, 70%. Daí você vai dizer assim, cara, olha o que eu perdi e tal. A pergunta é, você venderia o imóvel então? Só porque caiu de 1 milhão para 300 mil? Ou qual que seria o teu pensamento lógico? Não, não venderia não. Eu esperaria para subir. As ações é a mesma coisa. Não, o teu imóvel deixou de existir só porque o mercado nesse momento está dizendo que de 1 milhão agora ele só vale 300? Não deixou. O teu imóvel deixou de ter a qualidade que ele tinha de uma hora para outra assim? Não deixou. O mercado simplesmente está vivendo uma situação de momento de retração. E esse teu imóvel vai continuar tendo a mesma qualidade, a mesma localização e o mesmo potencial de valorização. Então, se você não vendia teu imóvel, por que você vai vender tua ação? Já que você acredita que a tua ação que você investiu é tão boa assim? Veja que talvez seja por isso que o Warren Buffett ele também tem uma frase que ele fala que se você está investindo em algo que se ele perder 50% você não vai se sentir confortável, então você não deveria ter investido nisso. Então, na hora que a pessoa ensina você sobre esse assunto de investimentos, ele também tem que agregar esse conhecimento que é muito importante, que é o conhecimento de pessoas que já passaram no mercado, o que a pessoa está vivenciando. Bom, exceto se a pessoa não vivencia o mercado, daí sim, ela pode estar falando qualquer coisa, né? Papagaio, afinal de contas, fala qualquer coisa, só repete. Mas pensar é uma propriedade do ser humano, tá? Então você foi feito para pensar, você não foi feito para só seguir e repetir o que os outros estão falando. Então, quando você pensa no que pessoas melhores do que você já passaram e então você aplica as dicas que elas estão dando. E essa dica, por exemplo, do Warren Buffett, que eu estou falando, é uma dica que eu já aplico na minha carreira há década e o que eu vejo é verdade. Se eu vou comprar uma coisa que eu não estou confortável de repente ver ela perder valor 50%, mas eu sei que com o tempo, aquele produto que eu investi, ele vai se recuperar porque ele tem fundamentos para se recuperar, porque ele está num mercado de ascendência, enfim, eu não deveria nem ter comprado. Então, eu estou dizendo isso para você, a mesma coisa. Só que quando você investe não com a sua opinião, com o conhecimento que você adquiriu, mas com a do outro, aí sim, você realmente deve estar com muito medo. Eu também estaria se fosse na sua situação, porque você não sabe o que você está fazendo. E não saber o que está fazendo no mercado financeiro, sim, é uma grande chance de perder dinheiro. Por isso que estude, aprenda com quem sabe, vai ser muito melhor para sua vida financeira, para o seu futuro e para sua família. Então, veja, uma coisa importante, vai investir? Pense sempre em curto, médio, longo prazo. Já falei sobre isso, aqui a gente estava estudando, né? Porque o curto, médio, longo prazo, você sempre vai estar de olho naqueles investimentos que se encaixam nesses períodos da sua vida. Curto, médio, 1 ano, 1 ano e meio. Médio prazo, então, de um ano e meio, vamos pensar assim, até 2 anos e meio, 3 anos, tal. E longo prazo, claro, acima de 3, 5, 10 anos, ok? Curto prazo, sempre uso 3 exemplos. Você quer trocar de celular, quer comprar um computador. Médio prazo, quero comprar um carro, quero trocar de carro. Longo prazo, quero comprar uma casa, quero trocar de casa. Então, tudo envolve valores mais altos, não é? Claro que existem outros fatores nisso. Se você quer saber mais, de tempo em tempo, eu sempre tenho um curso que eu faço aqui online, é gratuito também. Se inscreve aqui embaixo, sempre tem o link. Quando eu tiver um próximo, eu te aviso. Então, entra aqui nos nossos links aqui do vídeo, você vai ter bastante conteúdo ali. Não esquece de se inscrever, que eu tenho certeza que você vai aproveitar demais, caso você não saiba, caso você queira aprender mais sobre mercado financeiro e, claro, planejamento financeiro também, né? Então, olha só. Agora, eu quero só te mostrar aqui para encerrar, isso aqui, ó, que eu acho bem importante você visualizar e você me dizer o que você está vendo. Aqui, ó, para a gente junto pensar. Você está vendo o quê? Um copo. Esse copo tem água. Você é a pessoa que está vendo esse copo, então, mais cheio ou mais vazio? Isso é uma escolha. Eu não sei como você vê. Só que eu digo uma coisa: quem vê o copo mais vazio vai ter realmente mais dificuldade de aprender e de ganhar dinheiro ao longo da vida com qualquer coisa.
porque sempre vê o lado negativo da história. E se você passa, você tem uma energia só, e essa energia vai ser gasta ou para um lado ou para o outro. E para você ver o copo mais vazio ou ver o copo mais cheio, olha, a energia é a mesma. Só que a consequência, não. A consequência é totalmente diferente. Você vê o copo da sua vida mais vazio, você sempre vai ser aquela pessoa mais abatida, aquela pessoa que está lutando com a vida. Agora, se você vê sempre o copo mais cheio, você é a pessoa que está aprendendo com as experiências da vida e cada vez crescendo mais. E o medo, vou te falar, o medo real, ele te treina para situações mais difíceis, talvez, que você possa ter na sua vida, que vão parecer pequenas, porque você já tem experiência na sua vida. Sempre quando eu trago um ensino para o meu grupo de mentorados, o que eu mostro é isso, é que você tem que... eu estou ensinando, eu estou trazendo, obviamente, né, todo esse conjunto de experiência de vida para a pessoa, então, dentro desse conjunto de ensinamento, de experiências, poder extrair o melhor para aplicar na sua própria vida e desenvolver, então, o controle, o autocontrole. Por isso que olhe o copo da sua vida sempre, a todo momento, como sempre mais cheio. Por quê? Porque o trabalho é o mesmo. A dificuldade não vai ser menor porque você está olhando. Pelo contrário, vai ser mais fácil você sempre estar olhando esse copo e prestando atenção e sabendo, pera um pouquinho, eu estou mirando ele agora, eu posso pensar que ele cada vez está se enchendo mais e eu vou fazer a minha parte para que isso aconteça. Ao invés de que, ó, tá vendo? Cada vez está acabando mais. Então eu estou olhando ele, então ele vai esvaziar. Claro que, para ele ficar mais cheio, vai depender da nossa atitude, sempre. Então, você tem a opção de agir ou de não agir. Quer um conselho? Haja, porque o tempo está passando e vai passar igual. E que bom que você ficou aqui nessa aula de hoje. Com o maior prazer, eu pude trazer todo esse conteúdo e preparar esse material para você. Então, claro, como gratidão, não esquece, dá o meu like aqui e também se inscreve no canal e se inscreve nos outros canais também que a gente tem. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter conhecimento do porquê investir, como se preparar e daí, claro, se beneficiar do mercado americano de investimentos, que tem muito a entregar para aqueles que sabem o que estão fazendo. Então, foi um prazer estar com você nesse dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana, sua família. E olha, até o próximo. E vai acompanhando aqui no canal, que tem muito material que eu vou estar veiculando ainda para você. E eu sei que você vai aproveitar muita coisa ainda aqui, que essa semana eu vou estar trazendo muito conteúdo em vídeos menores, tá bem? Vejo você numa próxima aula e também num próximo vídeo. Até lá! Tchau!